Vocês sabiam que em Santa Catarina a previsão de benefício fiscal, que resulta numa carga efetiva de 3,2% de ICMS para as empresas que trabalham no setor alimentício? Não? Então fica aí que a ITC explica. Bom, contextualizando, a alíquota de ICMS em Santa Catarina para o fornecimento de alimentação é de 12% em operações que ocorrem dentro de Santa Catarina para consumidor final. Então, em bares, restaurantes, estabelecimentos similares, teria essa alíquota de 12%. Após a publicação da COPAT 106 de 2020, houve um novo entendimento a respeito do que o fisco interpreta dessa legislação. Então, dentro dessa COPAT, interpretou-se que a alíquota de 12% apenas se aplica nas operações que ocorrem dentro do estabelecimento. Então, no fornecimento de alimentação por meio de delivery, então vai fazer uma entrega na casa do cliente, a alíquota seria conforme a alíquota comum para consumidor final em Santa Catarina, que é uma alíquota de 17%. Dito isso, após a publicação da Lei 18.368 de 2022, houve a previsão de um novo benefício em Santa Catarina, que resulta numa carga tributária efetiva de ICMS de 3,2%. Então, as empresas que possuem TTD 1076 podem ter um ICMS devido sobre a receita auferida de 3,2%. Lembrando que, inicialmente, com a publicação desse benefício fiscal, a vigência desse benefício era até o dia 31 de 12 de 2023. Com a publicação de uma nova lei, no final de 2023, houve a postergação da vigência desse benefício, que agora vigora até o dia 31 de 12 de 2026. Mas ok, como que eu faço para poder utilizar esse benefício? Quais são as condições para que o meu estabelecimento se enquadre nessa carga efetiva? Inicialmente, o benefício é condicionante à utilização de NFC ou ECF no estabelecimento. Então, a empresa precisa utilizar um desses dois documentos fiscais. Se tiver outras atividades sujeitas ao ICMS, essa atividade de fornecimento de alimentação precisa ser a principal. Também é necessário ter autorização por meio de TTD. Então, a empresa precisa entrar dentro do SAT e solicitar o TTD 1076. Outro ponto de exigência é o normal para os créditos presumidos em Santa Catarina, que são em substituição aos créditos efetivos. Então, o tempo mínimo de permanência com esse regime de tributação é de 12 meses. E como eu disse anteriormente, é um crédito presumido que resulta nessa carga efetiva de 3,2%, mas em substituição ao crédito efetivo. Então, a empresa tem essa carga efetiva e abre mão dos créditos da entrada. Bom, e quais outras exigências a empresa fica sujeita por utilizar esse TTD? Ela fica sujeita ao recolhimento de alguns fundos, sendo ele o Fundo Social e o Fundez. O Fundo Social é uma carga de 2,5% da exoneração tributária e o Fundez é 2% da exoneração tributária. O que seria a exoneração tributária nessa situação? A exoneração tributária é o crédito presumido que a empresa utiliza, menos os créditos estornados pela entrada. Então, 2,5% desse valor para o Fundo Social e 2% desse valor para o Fundez. Sendo também necessário analisar se esses dois valores, a soma desses dois recolhimentos, chega a 0,4% da base de cálculo das saídas beneficiadas por esse TTD, porque esse recolhimento é o mínimo. Então, 0,4% das saídas com o benefício é o mínimo de recolhimento que tem para o Fundo Social e para o Fundez. Se a soma do Fundo Social e do Fundez não chegar ao recolhimento mínimo, a diferença precisa ser contribuída para o Fundo Social. Para as empresas do lucro real, existe também a exigência do FIA e do FEI.
O FIA é recolhido sobre 1% do imposto de renda apurado pela empresa do lucro real e o FEI da mesma forma, então 1% do imposto de renda devido por essas empresas do lucro real que utilizam o TTD. Vocês ficaram com mais algumas dúvidas sobre esse benefício? Se você é cliente do ITC, dentro da nossa parte de artigos e matérias no site, tem uma matéria específica que trata a respeito de toda a questão desse benefício em Santa Catarina. Então lá a gente vai observar os lançamentos na DIME, no SPED, como que fica o cálculo do Fundo Social e do Fundes, com exemplo prático, inclusive do FIA e do FEI também. Lá a gente observa sobre as limitações, como que é realizado esse cálculo, e, enfim, qualquer dúvida remanescente vocês conseguem observar na matéria ou entrando em contato com a nossa consultoria.